Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula sobre direito penal militar. Hoje nós estudaremos os crimes contra o serviço militar e o dever militar, começando pela submissão, tá? Hoje nós temos que limpar que tipo de crime é isso, insubmissão, tá? No final de tudo você tem que fazer essa diferença. O que é o insubmisso do desertor, tá bom? Vamos lá então? Crime de insubmissão. 183 do Código Penal diz: deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena, impedimento de 3 meses a 1 ano. Pronto. O que é esse crime de insubmissão? Tá? Senhores, veja bem. Senhores sabem que todo, né? O homem, ou seja, o indivíduo, né? O ser humano do sexo masculino, ele tem o dever de prestar o serviço militar, chamado serviço militar obrigatório. Ele faz o alistamento, depois vai para uma seleção, se selecionado, vai apresentar a uma unidade do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, tá certo? Por exemplo, você que faz, a pessoa vai fazer 18 anos, no ano que ele vai fazer 18 anos, tem até junho para alistar-se, tá bom? Isso é o alistamento. Alistou, vai ter uma data para apresentar em um determinado local, para ser selecionado. Vai fazer alguns exercícios ali, uma provinha e tal, para ver se vai ser selecionado, tá? Se for selecionado, vai ter uma data para apresentar, ou seja, uma vez selecionado, ele é convocado para apresentar perante o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Pronto. Imagina o seguinte, então, eu alistei, tá? Compareci na seleção, ok? Fui selecionado e convocado a comparecer numa determinada data num quartel do Exército. Eu não compareço e eu simplesmente ignoro. Por quê? Porque eu já fiz o alistamento, não estou nem aí, não compareço, não quero servir, pronto. Eu pratiquei um crime, estou praticando um crime de insubmissão. Por quê? Deixou de apresentar-se, tá? Se foi convocado, tem que apresentar. Pode até ser que não sirva, porque depois de apresentado tem a incorporação. Então vem, alistamento, né? Na verdade é bem assim, pessoal, para você ter uma ideia, né? Quem serviu o Exército, quem alistou sabe, né? Tem o alistamento, o sujeito vai alistar. Depois vem a fase da seleção. Vai ser selecionado. Se ele for selecionado, vem a fase da convocação. Ó, você foi convocado para servir. Ele convocado, aí vai ser incorporado e aí vira recruta. Incorporação, incorporado. Pronto. O crime de insubmissão é aqui, ó. Sujeito que foi convocado não se apresenta, porque ele vai ter que apresentar, para depois ser incorporado. Depois da convocação, então, tem uma fase chamada apresentação. Simplesmente, eu fui convocado, não me apresentei, pratiquei o crime de insubmissão. É isso que é o crime de insubmissão. Professor, crime de insubmissão é a mesma coisa que deserção? Falso, não é. Deserção, aqui o sujeito não é militar ainda na insubmissão, ele não é militar. Ele foi convocado, porque ele foi selecionado, foi convocado, não se apresentou. Aí ele é insubmisso. Então ele não é militar. Agora imagina que ele foi incorporado, virou militar, agora realmente é recruta. Neste caso, se depois de incorporado, o sujeito afastar, vazou, não aguentou o ralo, foi embora, ficou mais de 8 dias, aí que vem o crime de deserção. Crime de deserção é para quem já é militar. Crime de deserção pratica até o pessoal do bombeiro, da polícia militar. Sim, você é policial militar, simplesmente você vai se afasta, por exemplo, né? Tá de férias, era para você retornar, não retornou,
Passaram 8 dias, mais de 8 dias, na verdade, passou mais de 8 dias, tá? No 9º dia do seu não comparecimento, já é considerado desertor. Então, não posso confundir insubmisso do desertor. Insubmissão de deserção. Insubmissão é o crime que recai sobre aquele sujeito que foi convocado e não se apresentou, né, perante o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Já a deserção é o sujeito que, sendo militar, já é militar, ele se ausenta por mais de 8 dias, sem autorização. Isto é deserção, tá bom? Professor, eu já vi um nome assim, refratário. Ó, talvez você já viu esse nome aqui, ó, refratário. O que é isso, professor? Refratário. Refratário também é crime? Não. O refratário, por exemplo, tá? É aquele sujeito que alista e não vai para a seleção. Você sabe que tem a fase do alistamento, seleção, convocação, apresentação e incorporação. Né? Eu moro no sítio, alistei, volto para o sítio, pensei que só o fato de fazer alistamento já estou livre. Não, cara, eu tenho que comparecer ainda numa data designada para a seleção, onde eu vou fazer umas provinhas lá para ver se eu vou ser selecionado para depois ser convocado. Eu moro no sítio, fiz o alistamento, não tenho conhecimento, peguei aquele documento, pensei que já estou livre. E nunca mais compareço. Eu sou chamado de refratário. Eu não pratiquei crime nenhum. Refratário, tá? Posso até pagar multa, essas coisas. Refratário não é um insubmisso. Refratário é o sujeito que, por exemplo, se alistou e nunca mais compareceu numa junta militar, nunca mais compareceu para ver na seleção. Esse é o refratário. O submisso, ele vai um pouco para frente, o insubmisso. O insubmisso, ele alistou, ele apresentou para fazer as provinhas, ou seja, na seleção, só que daí ele foi convocado, ele falou que eu não quero servir, não vou nem lá. Esse é o insubmisso, porque foi convocado, ou seja, foi selecionado para prestar o serviço militar obrigatório, e ele, como diz o pessoal aí, cagou e andou, não é isso que o pessoal fala? Cagou e andou significa, ó, não está nem aí, não compareceu. Está aqui, ó. Deixaram de apresentar-se o convocado. Se cair na prova para você sobre os crimes militares, indica a alternativa correta. Letra A. O crime de insubmissão caracteriza quando o indivíduo deixar-se de apresentar o alistado à incorporação. Falso. Não é o alistado, é o convocado. Porque é o sujeito que já alistou, já se apresentou, foi selecionado e foi convocado. Ele falou, o quê? Sai fora, não quero servir, não vou lá não. Era para comparecer na Marinha, Exército, Aeronáutica, falou, sai fora, não vou não. Então você foi convocado e não compareceu para ser incorporado. Lembra? Alistamento, seleção, convocação, apresentação e incorporação. Ele foi convocado para ser incorporado, para ingressar no Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele falou, sai fora, eu não vou. Aí é o insubmisso, tá certo? Deixar de apresentar-se ao convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado. Ou apresentar-se, ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Olha só. Imagina o seguinte, são duas condutas que caracterizam esse crime. Uma omissiva e a outra comissiva. Uma ação, claro, porque se eu não compareço, é uma conduta omissiva. Eu não compareci, e eu fui convocado e não compareci. Era para comparecer na primeira semana, por exemplo, do mês de março. E eu não compareci. E eu fui convocado, era para comparecer lá num quartel. Né? Não compareci. Insubmisso. Agora imagina o seguinte, eu compareci na segunda, os caras começaram ali, dá um ralinho aqui, dá um ralinho ali, piriri pará, senta e levanta, parará, parará, passa a terça, passa a quarta, na quinta, ó, a incorporação vai ser na sexta, na quinta eu vazo. Ou seja, até apresentou, mas ausentou antes do ato de incorporação. Duas condutas. Tem aquele sujeito que sequer vai lá no quartel, e tem aquele que vai lá, mas ele é como se fosse fugiu antes
de ingressar na unidade militar, na instituição militar, antes de incorporar-se, tá bom? Ponto. A pena para esse crime é impedimento. O mínimo de 3 meses, o máximo é de 1 ano. Nós falamos das penas principais. E na pena de impedimento, lembra que eu falei para você que no impedimento o sujeito, ele cumpre a pena no quartel, não pode ir para casa, mas ele fica ali no ambiente do quartel. Ele não fica numa cela, não é reclusão, não é detenção. Pena de insubmissão é impedimento, que é uma pena que o sujeito cumpre no quartel. Ele está livre lá no quartel, pode jogar sinuca, pode ir para o campo de futebol, vai para o rancho, vai... Se eu estou preso no quartel, é o pessoal que leva comida para mim, cara. Agora, o insubmisso, não. Ele que vai tomar café da manhã está livre dentro do quartel. Ele está impedido de ir para casa. Claro que está impedido de ir para casa, porque ele está vendo que ele não quis apresentar, ele não quer prestar o serviço militar obrigatório. Se deixar ele ir para casa, ele vai fugir, cara. E se ele fugir, ele vai virar desertor. Ele é insubmisso. Se você deixa o sujeito ir embora, você foi lá e buscou, né? Você tem que prestar o serviço militar obrigatório. Agora você vai ter que ficar 3 meses a 1 ano lá. Imagina se deixasse o cara embora. Apresenta ele hoje, amanhã vai para casa. Ele ia vazar, porque ele já não quis nem se apresentar para incorporar. Tá certo? Porque veja bem, eu alistei, fui para a seleção e aí fui convocado. Tá bom? Tá bom. Eu não compareci para ser incorporado. O quartel vai fazer uma diligência, deveria fazer, para procurar o insubmisso. Ou qualquer pessoa pode, tem um cara aqui que vocês convocaram e ele não foi para o quartel, está aqui fugido no sítio tal. O quartel vai lá buscar você, Marciano. Busca! E eu vou ter que ficar agora no quartel de 3 meses, no mínimo, a 1 ano. Claro, porque se já teve que buscar eu lá no sítio, lá, você acha que buscar e chegar e colocar a farda em mim, é só tirar a farda outro dia, eu vazo de novo. E aí eu vou praticar um outro crime, que é a deserção. Então, pena, reclusão, falso. Pena do insubmisso, detenção, falso. Pena, perda do posto, falso. Pena, suspensão da graduação, falso. Pena, impedimento de 3 meses a 1 ano. Mínimo de 3 meses, máximo de 1 ano. Pronto. Olha aqui, Na mesma pena incorre quem dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar decorrido o prazo de licenciamento. Esse aqui, pessoal, tem uma galera que eles não precisam incorporar na data certa. Eles são dispensados temporariamente. Não é que é dispensado temporariamente, entendeu? Prorroga o tempo da incorporação. Prorroga o tempo dele servir o serviço militar obrigatório. Por exemplo, você está fazendo medicina, você está fazendo odontologia, entendeu? A lei autoriza, se você está fazendo medicina, veterinária, odontologia, tem os casos específicos, a lei autoriza você terminar o curso e aí sim vir prestar o serviço militar obrigatório. É aí que fala, na mesma pena incorre quem? Dispensado temporariamente, que esse pessoal está dispensado só para terminar o curso. Dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar, terminou o curso, tem um prazo para se apresentar, que não cai para você aqui. Tem um prazo, por exemplo, dá 30 dias para o cara se apresentar. Deixar de apresentar-se. Decorrido o prazo de licenciamento. Terminei meu curso de medicina, então você tem até o final do ano. Um exemplo, tá? Não é objeto aqui do nosso estudo os prazos dessa lei, né? Lei de Serviço Militar Obrigatório. Senhores, então veja bem, 3 situações. Quem não se apresenta foi convocado, quem não se apresenta para ser incorporado em submissão. Quem se apresentou, mas vazou antes do dia da incorporação em submissão. Quem foi dispensado temporariamente, você não está dispensado do serviço. Você está morando no exterior, então tudo bem. Você está fazendo um curso de medicina, ou veterinário, odontologia, os cursos listados na lei. Você, quando terminar o curso, você se apresenta aqui na unidade militar para você servir. Às vezes você já vai até como aspirante oficial, você já vai, naquele período você vira até tenente, cara.
né? Muito bem. Esse pessoal simplesmente terminou o curso ou desistiu do curso e não se apresentou. Também pratica o crime de insubmissão, tá bom? Diminuição da pena. A pena é diminuída de 1/3. O senhor sabe que a pena é de 3 meses a 1 ano. De detenção não, de reclusão não. De impedimento. Insubmissão, impedimento. Insubmissão, impedimento, tá? A pena é diminuída de 1/3. Pela ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar, quando excusáveis, tá? Imagina o seguinte, cara, o cara não tem estudo, tá certo? Ele errou a data, ou ele entendeu, ele pensou na cabeça dele, como ele já tinha aparecido na seleção, ele pensou o seguinte, não, ou os caras vão vir me buscar, sei lá, ele incorreu em erro, aí diminui a pena dele de 1/3, tá bom? Ou então, pela apresentação voluntária dentro do prazo de 1 ano, contado do último dia marcado para apresentação. Tem do dia 1º ao dia 8 de março para se apresentar. Não se apresentou no dia 8, já é insubmisso, tá bom? Se porventura o sujeito procurar o quartel e falar, cara, dentro de 1 ano, por exemplo, era para apresentar até dia 8 de março, não apresentou? Em agosto ele aparece lá, na verdade é o seguinte, era para apresentar aqui em março, não apresentei, estou apresentando agora. Então você praticou o crime de insubmissão, você está preso. Sim, porque praticou o crime, está preso, leva para o quartel e a partir daí tem todo o procedimento, ele vai ficar de 3 meses a 1 ano. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado de tal ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero, pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui, não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.